Então, né, gente, continuando a aula 3 sobre o emprego dos hífens, né? Nós falamos alguns exemplos, então vamos dar continuidade aqui aos slides. Então, paramos aqui, né? Na palavra composta. Então, nas palavras compostas por justaposição, que constitui unidade sintática e semântica, a gente também vai usar o hífen. Por exemplo, arco-íris, amor perfeito, ano-luz, decreto-lei, guarda-chuva, guarda-roupa, manda tudo, para-brisa, para-choque, professor adjunto, enfim. Então, assim, o novo acordo ortográfico aboliu o emprego do hífen em palavras compostas que perderam a noção de composição. Então, por exemplo, manda-chuva, paramédico, paraquedas, paraquedista, girassol, pontapé, tá certo? Emprega-se também o hífen nos compostos que designam espécies zoológicas e botânicas. Exemplo, andorinha do mar, bem me quer, bem te vi, couve-flor, erva doce, João de Barro, tá bom? Dentre outros exemplos. Agora a gente vai para a acentuação gráfica, que também nós temos aí fazendo parte do novo acordo ortográfico. Agora a gente vai estudar as regras de acentuação gráfica. Iniciamos com a seguinte pergunta para vocês: qual é a diferença entre acento tônico e acento gráfico, hein? O acento tônico, ele determina a sílaba tônica de um vocábulo. Exemplo, ruim, gratuito, amigo. Já acento gráfico é o sinal empregado sobre a sílaba tônica da palavra, de acordo com as regras de acentuação. Então, pode ser agudo ou circunflexo. Exemplo, saúde, que é um acento agudo, iterim, história, lâmpada, que é um acento circunflexo. Então, a gente tem algumas regras. Por exemplo, regras gerais, proparoxítonas, as palavras que são proparoxítonas, são todas as palavras em que o acento tônico recai na antepenúltima sílaba. Todas as proparoxítonas são acentuadas graficamente. Então, lâmpada é uma proparoxítona, então a sílaba antepenúltima, você tem a última antepenúltima, ela vai ser acentuada. Pêssego, autógrafo, habitat, déficit. Então, agora a paroxítonas. São palavras em que o acento tônico recai na penúltima sílaba, tá bom? Dessas palavras. Então, acentua-se graficamente as paroxítonas terminadas em L, N, R e X. Então, para memorizar, vamos ver, temos aqui um mnemônico que é lona roxa. Então, exemplos: útil, hífen, éter, ônix. Outros exemplos para e uns. Médium, álbuns. Exemplos para u e i. Vírus, júri, álibis, tá certo? Então, vamos para as palavras paroxítonas. Elas são palavras em que o acento tônico recai na penúltima sílaba. Acentua-se graficamente. Então, a gente acentua graficamente as paroxítonas terminadas em ão, on, ps e os ditongos. Então, exemplo: órfão, bênção, on, elétrons, prótons, fórceps, quiops, história, série, imóveis. Então, você vê aí o ditongo, por exemplo, né, que imóveis, você tem aí, tirando o S, que é a variação do plural singular, você tem o ditongo em, no série você tem o ditongo ié, história você tem o ditongo iá, tá certo? Então, as paroxítonas, assim, nós temos alguns gramáticos, entre eles o Celso Cunha, consideram proparoxítonas eventuais os vocábulos terminados em ditongos crescentes, por exemplo, glória, série, sábio, mágoa, história. Porém, se considerarmos o entendimento concursos a título de exemplos, a ESAF considera tais vocábulos como paroxítonos, terminados em ditongo crescente oral. Então, não se acentua os prefixos paroxítonos terminados em R e I. Por exemplo, super-homem, hiper-requintado, semi-intensivo.
Também não se acentuam os vocábulos paroxítonos finalizado em ens, por exemplo, pólens, hífens, abdômenes. Isso é muito importante, porque às vezes dá a impressão que são palavras que parecem que são acentuadas, né? Pólens, não são mais, tá? Estas palavras também admitem os respectivos plurais sob as formas proparoxítonas, pólenens, hífenens, abdômenes. Também não se acentua o vocábulo item, tampouco sua forma pluralizada, itens. Somente isso, tá? Agora vamos para as oxítonas. O que são as oxítonas? São palavras em que o acento tônico recai na última sílaba. Acentuam-se graficamente as oxítonas terminadas em A, E, O, em. Exemplo, maracujá, ananás, picolés, você, português, paletó, armazém, parabéns, todas oxítonas. Então, uma dica. Também se acentuam as formas verbais terminadas em A, E, utônicos também seguidos de los, las, por exemplo, jogá-los, jogá-las, fazê-la, compô-la, tá certo? Monossílabas tônicas. São palavras que apresentam acento tônico e que constituem uma única sílaba. São acentuadas graficamente as monossílabas tônicas terminadas em a, as, e, es, o, os, tá? Então, a, e, o também nos plurais, as, es, os. Exemplo, já, paz, pés, sós. Dica, também se acentuam as formas verbais tônicas terminadas em a, e, utônicos, seguidas de lo, ou los, e lá, las. Por exemplo, dá-lo, que é dar mais o o, fê-lo, pô-lo. Não se acentuam as formas verbais terminadas em i, seguidas de lo ou lá, los ou las. Por exemplo, filo, quilo, tá bom? Conhecidas as regras gerais que a gente trouxe aqui, podemos sintetizá-las da seguinte maneira, conforme está no quadro: a tonicidade. Você tem proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas e monossílabas tônicas. Então, para as proparoxítonas, as que são terminadas em a, e, o, em, ens, e outras, são todas acentuadas. Já na paroxítonas, não são acentuadas, somente em outras situações. As oxítonas, todos estes casos, a, as, e, es, o, os, em, ens, são acentuadas, exceto em outras situações. Há monossílabas tônicas, a, as, e, es, o, os, são acentuadas, agora em, ens, não, e em outras situações também, não. Tá certo? Então, a gente tem aqui um outro quadro que você pode ver, inclusive, no material, os slides, dando exemplos aí, tá? De acentuação gráfica. Então, é preciso que a gente tenha atenção à pronúncia correta de algumas palavras, porque o equívoco de pronunciá-las caracteriza a chamada silabada. Portanto, a gente vai apresentar aqui uma lista dos vocábulos mais recorrentes, tá? Então, nós temos uma lista aqui do proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas. Se você tiver interesse, você dá uma pausa para ler o que está neste quadro. E caso você e também tem, como eu já falei, nos slides. Mas a gente vamos ver aqui, no caso da proparoxítonas. Aeródromo, né? Que é proparoxítona, aeródromo, certo? As paroxítonas, alanos, oxítonas, catéter, ok? Regras específicas de tongos abertos, ei, oi e el. Segundo as regras de situação gráfica, a gente deve empregar o acento agudo nos ditongos abertos das monossílabas tônicas, réis, céu, rói, oxítonas, por exemplo, heróis, chapéus, papéis, paroxítonas, por exemplo, geleia, epopeia, mocreia, jiboia, tá bom? Uma dica: o novo acordo ortográfico aboliu o emprego do acento agudo nos ditongos abertos ei e oi, das palavras paroxítonas, por exemplo, geleia, epopeia, mocreia, jiboia. Então, antigamente tinha, né,
geleia, tinha hipopeia, tinha acento agudo, mocreia, aí foi abolido. Foi abolido, então, por quê? Tá bom? Porque olha só, então vamos recapitular aqui. No caso de acento agudo nos ditongos abertos e oi, ok? Para as paroxítonas. Entretanto, gente, segundo o Volpe, elaborado pela Academia Brasileira de Letras, o ditongo aberto oi da palavra destroyer continua a ser acentuado em virtude do vocábulo ser para paroxítona terminado em R. Tá? Então a gente vai parar a nossa aula aqui para não ficar muito extensa e daremos prosseguimento aos hiatos na próxima aula. Tchau, tchau.